Quando um paciente chega contando que tem tontura, zumbido e sensação estranha de pressão, ouvido entupido, o primeiro diagnóstico que ele recebe é sempre doença de Meniere. Mas aqui a gente já conversou que esse é um diagnóstico raro e muitas vezes incorreto. Então vamos conversar um pouquinho de doenças que também podem causar sensação de tontura, sensação de ouvido entupido e zumbido. Nem sempre esses sintomas acontecem juntos, então é importante lembrar que na doença de Meniere a gente consegue perceber que existe uma flutuação da audição. Essa é uma característica importante para fazer diagnóstico da doença e precisa ser documentada no exame de audição. É o único exame que a gente precisa mesmo para fazer diagnóstico de Meniere. E costuma acontecer, né, a ordem cronológica mais comum, não quer dizer que todo mundo é assim, mas a mais comum é sensação de ouvido entupido, abafamento, flutuação da audição, zumbido e um tempinho depois vem a crise de tontura, que é uma crise de tontura em que as coisas geralmente se movimentam, elas rodam. Costuma ser um tipo de tontura do tipo vertigem. E depois disso a pessoa ela pode ter até uma instabilidade depois e a crise de vertigem, a crise de tontura dura entre 20 minutos a 24 horas. Então, nesses padrões, se tem o diagnóstico da doença de Meniere com o exame de audição. Parênteses para ECOG, VRIT, ressonância protocolo Meniere não dá diagnóstico de doença de Meniere. Isso tudo pode indicar uma alteração na pressão do líquido do labirinto. Quando há uma alteração na pressão do líquido do labirinto, existe uma hidropsia endolinfática. A presença de hidropsia endolinfática na ressonância, protocolo de Meniere ou no ECOG, diz o quê? Tem hidropsia endolinfática e não que essa hidropsia é doença de Meniere. A hidropsia pode acontecer sem sintomas, pode acontecer na migrânia, pode acontecer no hipotiroidismo, pode acontecer em doenças metabólicas pela metabolização alterada dos açúcares. O que pode causar tontura, zumbido e ouvido entupido? Começamos com hipotiroidismo. É uma coisa que pode simular uma doença de Meniere. 2. Pré-diabetes e diabetes é uma grande causa de zumbido, de alteração auditiva, até gerando no longo prazo perda auditiva e tontura, mas a tontura aí costuma ser diferente, não costuma mimetizar a tontura do Meniere. A tontura aí, ela costuma ser uma sensação de cabeça vazia, instabilidade, que pode estar relacionada com algum período da alimentação. E tá pior quando se tem uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. Outra causa aí de zumbido, tontura e ouvido entupido: enxaqueca. Migrânia vestibular é uma causa de zumbido contínuo, que está sempre ali. É uma causa de crises de tontura e ela pode se apresentar também com episódios de hidropsia endolinfática. Parênteses, é possível ter Meniere e migrânia? É. A literatura científica, os livros que nós médicos autoneuros lemos e estudamos, dizem que podem existir os dois juntos, mas coloca como grande dúvida se talvez a migrânia seja uma forma sozinha de gerar esse sintoma. Fechando parênteses. Outra causa disso tem síndrome tônica do tensor do tímpano. Não falei muito por aqui dessa síndrome porque ela é super pouco conhecida. Conhecida não só por vocês que são pacientes, mas também por nós médicos que não tem muito estudo em cima dela pra gente poder se aprofundar, pra gente poder entendê-la mais. Ela foi descrita há um tempo atrás e se trata sobre o tensionamento, tensão de um músculo que fica lá dentro do ouvido, o músculo tensor do tímpano. Vou colocar nessa fotinho aqui, apontando para o tensor do tímpano, só para você ter noção de onde ele fica. Quando o tensor do tímpano fica tensionado, ele pode tensionar e soltar, ou ele pode ficar tensionado um tempo. Ele pode gerar zumbido, ele pode gerar tontura e ele pode até mesmo, pelo tensionamento, gerar hidropsia endolinfática também. Tá vendo aí quantas possibilidades? Outra coisa que pode causar crise de tontura com zumbido, é meio raro, mas pode, né? É descrito na literatura, mas eu nunca vi paciente com cera. Já vi paciente com cera ter ouvido entupido, isso é o mais comum. Ter zumbido por causa do ouvido entupido, né? Principal causa de zumbido é a dificuldade auditiva. Mas causar tontura, eu vou te dizer que, assim, é relatado nos livros, mas pessoalmente eu nunca vi ninguém descrever tontura por causa da cera. Costumam descrever tontura quando tira a cera, porque, né, injetar aguinha no ouvido, depender da temperatura, pode dar tontura. Outra possibilidade é a disfunção da tuba auditiva. Disfunção da tuba, do canalzinho que liga nariz e ouvido, eu explico melhor aqui nesse vídeo, pode gerar uma otite média secretora, que tem um acúmulo de secreção lá dentro
da caixa que é o ouvido, né? E esse acúmulo de secreção gera a sensação de ouvido entupido, gera dificuldade auditiva, o que gera o zumbido, e pode conter toxinas que podem ser absorvidas pelo labirinto. E se são absorvidas pelo labirinto, podem gerar o que a gente chama, sim, de labirintite, ela real, verdadeira, uma labirintite inflamatória, inflamando o labirinto e aí sim gerando tontura. Mas essa entidade também, assim, é descrita, mas é mais rara no adulto. Na criança ela não é tão incomum, é uma das possibilidades que a gente tem que pensar quando a criança conta aí de crises de tontura. E o comum é a tontura vir em crises nesse caso. Espero que eu tenha trazido aí algumas coisas diferentes para você pensar. Se você já recebeu esse diagnóstico, eu acho que tem uma coisa super interessante que eu tava esquecendo. Vou aproveitar que ainda temos tempo nesse vídeo, né? Você pode ter duas causas. Você pode ter um zumbido por perda auditiva, porque você tem perda auditiva por genética, por uma DT... Porque você tem perda auditiva por genética, por uma doença outra, por diabetes, e ter uma outra doença causando tontura. A gente pode ter um paciente... Quando eu falo perda auditiva, a perda auditiva ela pode e ela costuma vir acompanhado de zumbido. Não necessariamente esse zumbido incomoda a pessoa, o grau de incômodo é onde a gente foca no tratamento, já que a gente sabe que o tratamento de zumbido, não temos um tratamento único, específico, efetivo para zerar o zumbido de todo mundo. Então a gente foca em dar qualidade de vida, em tratar o incômodo daquele sintoma o quanto for possível, mas claro que a gente quer que nesse tratamento o zumbido vá embora, isso é uma coisa que a gente consegue garantir para a pessoa. Então, acho que eu consegui dar uma pincelada nas possibilidades de doença. Espero que você tenha gostado. Se você recebeu o diagnóstico de Meniere, mas não bate tanto com os critérios diagnósticos que eu conto nesse vídeo, acho que vale pensar aí nas possibilidades. De todas essas doenças que eu comentei, a doença mais comum é a migrânia. Então, se você tem dores de cabeça junto da tontura, ou você costumava, ou fora da tontura, você tem dores de cabeça de padrão migranoso, padrão enxaquecoso, que é aquela dor de cabeça que é num lugar só da cabeça, geralmente pulsa, vem com enjoo, luz incomoda, som incomoda, fazer qualquer atividade física piora a dor de cabeça, acenda a sua cabeça para essa possibilidade. Essa é a causa mais comum de uma tontura que se repete na vida de alguém. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e me manda aí que se você já recebeu esse diagnóstico de Meniere, me conta o que você já ouviu de possibilidades para sua tontura também.